pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de duas plataformas de trading, na DeGiro e na XTB, nomeadamente tentando responder a uma questão que muitas vezes vocês colocam aí em casa e que tem a ver com o seguinte: serão ou não estas duas plataformas seguras e estarão ou não os vossos ativos seguros nestas plataformas? Começando então pela DeGiro, gostaria apenas de deixar umas notas introdutórias e alguns pontos que me parecem bastante importantes para aferir sobre o grau de segurança desta plataforma. Em primeiro lugar, a DeGiro foi muito recentemente adquirida pelo Flatex Bank, que é um banco alemão, sendo que esta transação foi concluída em agosto de 2020. Para além disso, a DeGiro é atualmente o maior broker online em toda a Europa, o que é de facto bastante significativo, e para além disso, a Flatex DeGiro, que é a entidade que detém a DeGiro, encontra-se atualmente cotada na Bolsa de Frankfurt e, como podemos ver neste gráfico, com a evolução da ação a 12 meses, esta tem tido de facto uma performance bastante significativa e bastante positiva. Para além disso, esta plataforma tem tido um crescimento bastante exponencial em termos de número de clientes, sendo que a setembro de 2020 atingiu o valor de 1,16 milhões de clientes, o que corresponde a um crescimento de mais de 45% face ao mesmo período do ano anterior. Para além disso, nos primeiros 9 meses de 2020, o crescimento do número de ordens situou-se em cerca de 133% face ao mesmo período do ano anterior, o que é de facto bastante significativo. Gostaria também de deixar alguns dados contabilísticos do grupo do qual faz parte a DeGiro e que me parecem também bastante significativos e que demonstram claramente a boa performance que o grupo do qual faz parte a DeGiro tem tido. Ou seja, este grupo, nos primeiros 6 meses de 2020, que é o último período para o qual existe informação, teve uma receita de cerca de 100 milhões de euros para um lucro líquido na ordem dos 22 milhões de euros, o que dá aqui uma margem líquida de 22%, o que é também um dado bastante positivo. Para além disso, o Equity Ratio, que é um dado sempre bastante significativo e bastante importante neste tipo de brokers, neste tipo de empresas, foi na ordem dos 11,5%. Não é um dado fabuloso, mas está dentro daquilo que são os valores aceitáveis para este tipo de instituições. No entanto, apesar destes dados bastante robustos por parte da DeGiro, ainda assim vocês colocam a questão em casa, que é o que é que acontece aos meus ativos e ao meu dinheiro no caso de insolvência da DeGiro. E aqui basicamente existem dois esquemas possíveis de proteção. No caso dos vossos ativos, ou seja, no caso de ações, commodities, etc., a DeGiro está ao abrigo do esquema de proteção ao investidor holandês. O que é que isto significa? Significa que até ao valor total de 20 mil euros os vossos ativos estarão protegidos. Assim, por exemplo, se vocês tiverem na conta um valor de ações total de 20 mil euros, o valor estará totalmente garantido por este fundo de garantia. Mas, por exemplo, se vocês tiverem um valor total em ativos, nomeadamente em ações, de 100 mil euros, apenas os primeiros 20 mil euros estarão garantidos, sendo que poderão ter uma perda potencial, ou seja, o valor não coberto seria de 80 mil euros, o que aqui é de facto uma diferença bastante significativa. Para além disso, os valores que vocês têm em caixa na DeGiro estão colocados numa conta à ordem no Flatex Bank. E no caso, esta conta à ordem está protegida pelo Fundo de Garantia de Depósito alemão, que protege até um montante de 100 mil euros. Ou seja, se vocês tiverem montantes em caixa na DeGiro até um montante total de 100 mil euros, eventualmente não será o caso, ainda assim este valor estará sempre totalmente coberto, o que acaba por ser também aqui uma garantia adicional no caso de vocês terem alguns fundos de reserva na DeGiro. Passando então para a XTB. A XTB é uma corretora detida pela X-Trade Brokers, que é regulada pela Autoridade de Supervisão Polaca. É uma entidade registada na Polónia. Para além disso, a X-Trade Brokers é uma empresa que está cotada na Bolsa da Polónia e cuja evolução, como podemos ver neste gráfico, a 12 meses, tem sido bastante significativa. Em termos de número de clientes, à semelhança do que acontece com a DeGiro, ela tem tido um crescimento significativo, sendo que no caso da XTB o crescimento ainda tem sido maior do que no caso da DeGiro. Só para terem noção, eles revelaram a setembro de 2020 que neste momento atingiram
um valor total de clientes de 55 mil clientes ativos, o que corresponde a um crescimento de cerca de 100% face ao mesmo período do ano anterior. Para além disso, em termos de receita e em termos de lucro, nos primeiros 9 meses de 2020, a receita ascendeu a um valor de cerca de 145 milhões de euros e o lucro chegou a cerca de 80 milhões de euros, o que é de facto uma margem líquida estrondosa e inclusivamente superior ao que acontece ao grupo do qual faz parte. Para além disso, o equity ratio da XTB, da entidade que detém a XTB, é de cerca de 15,1% a setembro de 2020, o que é também um dado, apesar de tudo, melhor do que a de Giro. No caso da XTB, à semelhança do que acontece com a de Giro, também existe um esquema de proteção ao investidor, sendo que aqui, ao invés de ser o esquema de proteção holandês, será o polaco, que tem algumas diferenças face ao sistema holandês. Aqui no caso do polaco, eles cobrem a 100% até um montante de 3 mil euros, ou seja, é totalmente coberto até 3 mil euros, e entre 3 mil e 22 mil euros a cobertura, a taxa de cobertura baixa para 90%. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, se vocês tiverem 20 mil euros na XTB, vocês apenas terão cobertos 18.300 euros, o que é um valor inferior ao que acontece no caso da de Giro. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!